Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: as principais diferenças entre a fé e a doutrina da Igreja Católica e as igrejas protestantes. Este vídeo foi feito para você, que é católico e quer conhecer melhor as crenças e os ensinamentos da sua própria igreja. Compreender essas diferenças é essencial para fortalecer sua fé, entender o que a igreja ensina e o que nos distingue de outras tradições cristãs. O objetivo é te ajudar a crescer no conhecimento da sua fé católica e da riqueza da doutrina da igreja, para que você saiba melhor o que acredita e por que acredita. Então, fique com a gente e vamos juntos entender mais sobre o que significa ser católico e como isso se reflete em nossa vivência da fé. Agora, um dos pontos mais importantes a se entender é a diferença de como católicos e protestantes enxergam a autoridade em questões de fé. Para nós católicos, a fé não é guiada apenas pela Bíblia. Além das Sagradas Escrituras, temos também a tradição e o magistério da Igreja, que juntos formam a base do que acreditamos. A tradição inclui os ensinamentos que Jesus passou aos apóstolos e que foram preservados e transmitidos ao longo dos séculos. Já o magistério é a autoridade de interpretação da Igreja, formada pelo Papa e pelos bispos, que, guiados pelo Espírito Santo, nos ajudam a entender e aplicar corretamente a palavra de Deus e a tradição. Por outro lado, os protestantes seguem o princípio da sola Escritura, que significa somente a Bíblia. Para eles, a Bíblia é a única fonte de autoridade e fé, rejeitando a tradição e o magistério como complementos à interpretação das Escrituras. Isso cria uma grande diferença na forma como cada um enxerga e vive sua fé. Para nós católicos, é através dessa união, Escritura, tradição e magistério, que temos a garantia de uma interpretação fiel e segura do que Deus revelou. Isso nos dá a certeza de que a Igreja está sempre em sintonia com a verdade de Cristo, preservando sua mensagem ao longo dos tempos. Agora que entendemos a questão da autoridade na fé, vamos falar sobre um ponto essencial para a vida cristã: a salvação. Para a Igreja Católica, a salvação é alcançada por meio de um caminho que une a fé e as obras. Isso significa que não basta apenas crer em Jesus Cristo. É necessário viver essa fé de forma concreta, através de boas obras, que são frutos da graça de Deus em nossa vida. A graça é um presente que Deus nos dá, e ela chega a nós especialmente por meio dos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, que nos fortalecem e nos fazem participar da vida divina. Os protestantes, por outro lado, seguem o princípio da sola fide, ou seja, somente a fé. Eles acreditam que a salvação vem unicamente pela fé em Jesus, sem a necessidade das obras para alcançá-la. Nesse entendimento, as boas obras são vistas como consequência natural da fé, mas não como parte essencial do processo de salvação. Para nós católicos, as obras são um testemunho de que a graça de Deus está atuando em nós. Elas são a resposta de amor que damos a Deus, colaborando com a sua graça. Essa união entre fé e obras é o que nos mantém firmes no caminho da santidade, mostrando que a fé verdadeira é aquela que se manifesta em atos concretos de amor ao próximo e obediência a Deus. Avançando nessa compreensão da nossa fé, chegamos a um aspecto fundamental: os sacramentos. Para a Igreja Católica, existem 7 sacramentos, que são sinais visíveis da graça de Deus. Eles desempenham um papel vital em nossa vida espiritual, ajudando-nos a crescer na fé e a experimentar a presença de Deus de maneira concreta. Os 7 sacramentos são batismo, eucaristia, confirmação, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Cada um tem uma importância específica. O batismo, por exemplo, é o primeiro sacramento que nos acolhe na comunidade da Igreja, limpando-nos do pecado original. A Eucaristia é o sacramento central, onde recebemos o corpo e sangue de Cristo, nutrindo nossa vida espiritual. A confirmação fortalece os dons do Espírito Santo em nós, enquanto a penitência nos reconcilia com Deus, renovando nossa graça. Por outro lado, muitas igrejas protestantes reconhecem apenas 2 sacramentos: o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é visto como um sinal de fé, e a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, é uma lembrança da obra de Cristo, mas sem a mesma compreensão da presença real que temos na Eucaristia. Cada denominação pode variar em sua prática e entendimento, mas, em geral, a ênfase está na fé pessoal e na relação direta com Deus. Assim, para nós católicos, os sacramentos não são apenas rituais. Eles são encontros reais com a graça de Deus, fortalecendo nossa caminhada e nos ajudando a viver a fé de forma mais profunda e autêntica.
Seguindo nossa exploração sobre os sacramentos, chegamos à Eucaristia, um dos momentos mais sagrados da vida católica. Para nós, a Eucaristia é muito mais do que um simples ritual. Ela é a celebração da presença real de Cristo entre nós. Acreditamos que durante a missa acontece a transubstanciação. O pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Essa crença é fundamentada na palavra de Jesus na última ceia, quando ele disse: "Este é o meu corpo e este é o meu sangue." Essa transformação é um mistério profundo, mas essencial para a nossa fé. A Eucaristia nos alimenta espiritualmente, fortalece nossa união com Cristo e com a comunidade da Igreja e nos ajuda a viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Em contraste, as igrejas protestantes têm uma variedade de interpretações sobre a ceia do Senhor. Algumas veem o pão e o vinho como meros símbolos da presença de Cristo, enquanto outras acreditam na presença espiritual de Jesus, mas não na transubstanciação como a entendemos. Para muitos protestantes, a ceia é um momento de lembrança e reflexão sobre o sacrifício de Cristo, enfatizando a fé pessoal e a comunhão com Deus. Essa diferença de entendimento da Eucaristia mostra como a nossa vivência da fé pode variar. Para nós, católicos, a Eucaristia é o centro da nossa vida espiritual, um verdadeiro encontro com Cristo, que nos convida a participar de sua vida e graça de maneira profunda e real. Após entendermos a Eucaristia, chegamos a um tema que toca profundamente a vida de muitos católicos: o papel de Maria e dos santos. Na Igreja Católica, veneramos Maria, a mãe de Jesus, como a mais alta das santas e a nossa intercessora junto a Deus. Acreditamos que Maria, por ter sido escolhida para trazer Cristo ao mundo, possui um lugar especial em nosso coração e em nossa oração. Ao pedirmos sua intercessão, estamos simplesmente buscando sua ajuda para nos aproximar mais de Jesus. Assim como pedimos a outros santos que também viveram uma vida de fé exemplar. Os santos, por sua vez, são modelos de virtude e testemunhas da fé. Acreditamos que eles estão vivos em Cristo e podem interceder por nós. Quando rezamos a um santo, estamos pedindo que ele apresente nossas intenções a Deus, assim como fazemos com amigos e familiares que oram por nós. Por outro lado, muitas denominações protestantes rejeitam a ideia de intercessão dos santos. Para eles, a oração deve ser direcionada apenas a Deus. A crença central é que cada pessoa pode ter um relacionamento direto e pessoal com Deus, sem a necessidade de intermediários. Isso enfatiza a liberdade de acesso ao Pai e a importância da fé individual. Essa diferença de entendimento sobre Maria e os santos reflete como vivemos a nossa fé. Para nós, católicos, a veneração é um reconhecimento do papel especial que esses intercessores têm na nossa caminhada espiritual, nos ajudando a crescer e a nos aproximar cada vez mais de Deus. Continuando nossa reflexão, chegamos a um aspecto crucial da vida espiritual: a intercessão e a confissão dos pecados. Para nós católicos, a prática da confissão sacramental é um dos sacramentos mais importantes. Ao nos confessarmos com um sacerdote, buscamos a reconciliação com Deus e a purificação dos nossos pecados. O sacerdote atua como um mediador, recebendo nossas confissões e nos oferecendo absolvição, que é a garantia do perdão de Deus. Essa prática nos ajuda a reconhecer nossos erros e a receber a graça necessária para nos esforçarmos a melhorar. A confissão não é apenas um ato de dizer o que fizemos de errado. É uma oportunidade de conversão, de renovação espiritual e de fortalecimento da nossa relação com Deus e com a comunidade. Através desse sacramento, experimentamos a misericórdia de Deus de maneira tangível e a paz que vem do perdão. Em contraste, muitas igrejas protestantes encaram a confissão de maneira diferente. Elas acreditam que podemos confessar nossos pecados diretamente a Deus, sem a necessidade de um mediador humano. Para os protestantes, essa abordagem destaca o acesso pessoal que cada um tem a Deus e a importância de uma relação direta com Ele. Assim, a confissão se torna uma prática íntima e pessoal, onde cada um pode se abrir a Deus em oração. Essa diferença mostra como vivemos a experiência do perdão de formas variadas. Para nós católicos, a confissão sacramental é uma fonte de graça e um caminho para a transformação pessoal, enquanto para os protestantes, a confissão direta a Deus enfatiza a fé pessoal e o relacionamento direto com o Criador. Agora, vamos abordar uma questão fundamental para a vida cristã: o batismo. Na Igreja Católica, o batismo infantil é uma prática comum e é considerado essencial para a salvação.
Acreditamos que, ao batizar uma criança, ela é acolhida na comunidade da fé e é purificada do pecado original. Essa prática reflete a crença na graça de Deus, que atua desde os primeiros momentos da vida, oferecendo à criança a oportunidade de crescer na fé e na vida cristã. O batismo é um sacramento que não só marca o início da vida cristã, mas também é um compromisso dos pais e da comunidade em educar a criança na fé. Por isso, o batismo infantil é visto como um ato de amor e responsabilidade da família e da igreja. Por outro lado, muitas denominações protestantes possuem visões variadas sobre o batismo. Algumas praticam o batismo infantil, acreditando na importância da inclusão da criança na comunidade desde cedo. Entretanto, outras enfatizam o batismo de adultos, que é realizado quando a pessoa faz uma profissão de fé consciente. Para essas denominações, o batismo é um ato pessoal e voluntário, onde a pessoa, já capaz de entender a sua decisão, se compromete a seguir a Cristo. Essa diversidade de práticas reflete como cada tradição compreende a relação entre a fé e a experiência do batismo. Para nós, católicos, o batismo infantil é um passo fundamental para a salvação e uma expressão da graça de Deus, enquanto para muitos protestantes é um ato de fé consciente que marca o início da vida cristã. À medida que avançamos na nossa compreensão da fé, chegamos a um tema que muitos consideram profundo e muitas vezes misterioso: a doutrina sobre o purgatório e a vida após a morte. Para a Igreja Católica, o purgatório é visto como um estado de purificação para aqueles que morreram em graça, mas ainda precisam se purificar antes de entrar no céu. É um momento de preparação, onde as almas são purificadas dos vestígios do pecado e das imperfeições, para que possam gozar da plenitude da presença de Deus. Essa crença nos dá esperança, pois nos lembra que a misericórdia de Deus está sempre presente e que Ele deseja que todos nós alcancemos a salvação. Além disso, os católicos podem orar pelas almas no purgatório, ajudando-as em sua jornada de purificação através de intercessões. Por outro lado, muitas tradições protestantes rejeitam a ideia do purgatório. Para elas, a vida após a morte é mais direta. Acreditam que, ao morrer, a alma vai imediatamente para o céu ou para o inferno, com base na fé e nas escolhas feitas durante a vida. Essa perspectiva enfatiza a certeza do destino eterno, com a fé em Cristo como o único caminho para a salvação. Essa diferença nas crenças sobre a vida após a morte reflete como cada tradição vive sua espiritualidade. Para nós católicos, o purgatório é um sinal da misericórdia de Deus e da esperança de um futuro pleno com Ele. Enquanto, para os protestantes, a certeza do destino eterno traz uma clareza distinta sobre a vida e a fé. Avançando na nossa compreensão da Igreja, é importante falarmos sobre a hierarquia e a estrutura que a sustentam. Na Igreja Católica, existe uma hierarquia clara, onde o Papa ocupa o papel de líder supremo. Ele é considerado o sucessor de São Pedro e tem a missão de guiar a Igreja em questões de fé e moral. Abaixo do Papa estão os bispos, que cuidam das dioceses e têm a responsabilidade de ensinar, governar e santificar o povo de Deus. Os padres, por sua vez, são os que atuam nas paróquias, celebrando os sacramentos e acompanhando a vida espiritual dos fiéis. Essa estrutura hierárquica é vista como uma forma de garantir a unidade da fé e a continuidade da tradição da Igreja ao longo dos séculos. Cada nível tem um papel específico, contribuindo para a vida da Igreja e o cuidado com as almas. Por outro lado, muitas denominações protestantes têm uma estrutura mais descentralizada. Algumas são organizadas de forma congregacional, onde cada igreja local é autônoma e toma suas próprias decisões. Outras, como as igrejas presbiterianas, têm uma estrutura de governo baseada em conselhos ou presbitérios, onde líderes são escolhidos para guiar a comunidade. Essa diversidade reflete a ênfase protestante na responsabilidade individual e na liberdade de culto. Essas diferenças na hierarquia e estrutura mostram como a Igreja Católica busca manter a unidade e a continuidade da tradição, enquanto muitas igrejas protestantes priorizam a autonomia e a diversidade de práticas, permitindo que cada comunidade viva sua fé de maneira única. Seguindo nossa análise, vamos abordar um tema que frequentemente gera discussões: as indulgências. Na Igreja Católica, indulgências são compreendidas como um meio de reduzir o tempo de purificação no purgatório. Elas se baseiam na crença de que a Igreja, ao ter a autoridade dada por Cristo, pode aplicar os méritos de Jesus e dos santos para aliviar as penas devidas pelos pecados. Existem duas categorias principais de indulgências:
as plenárias, que removem completamente a pena, e as parciais, que diminuem uma parte dela. Para receber uma indulgência, o fiel deve estar em estado de graça, cumprir certas condições, como a confissão, a comunhão e a oração por intenções do Papa, e realizar uma ação específica, como visitar um santuário ou praticar uma obra de caridade. No entanto, muitas denominações protestantes rejeitam a prática das indulgências, considerando-a como não bíblica. Para eles, a salvação é um presente gratuito de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, e não pode ser comprada ou reduzida por meio de ações ou rituais. Essa perspectiva enfatiza que a graça de Deus é suficiente e que a fé pessoal é o único caminho para a salvação. Essas diferenças refletem visões distintas sobre a relação entre fé, pecado e salvação. Para nós, católicos, as indulgências são uma ferramenta de misericórdia e esperança. Enquanto para muitos protestantes, a salvação é um ato de fé direta e incondicional, sem intermediários. Ao considerarmos as práticas de culto, encontramos diferenças marcantes entre a Igreja Católica e as denominações protestantes. Para os católicos, a missa é o centro da vida espiritual e é realizada com rituais formais que seguem uma liturgia bem estruturada. Durante a missa, a celebração da Eucaristia é o ponto culminante, onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. A liturgia inclui orações, cantos e a leitura das Escrituras. E muitas vezes utiliza imagens e ícones que ajudam os fiéis a meditar e a se conectar com a santidade. Essas imagens, como a de Maria e dos santos, servem como lembretes visuais da fé e da tradição, guiando os católicos em sua espiritualidade e devoção. A formalidade da liturgia é um meio de expressar reverência e adoração, criando um ambiente sagrado para a comunidade. Por outro lado, muitas igrejas protestantes tendem a ter cultos mais simples e diretos. O foco principal está na pregação da Palavra de Deus, onde a leitura e a interpretação das Escrituras ocupam o centro do culto. A música e a oração também são importantes, mas geralmente são menos estruturadas. Essa abordagem enfatiza a importância da relação pessoal com Deus e a relevância da mensagem bíblica para a vida cotidiana. Essas diferenças no culto e na liturgia refletem as diversas maneiras pelas quais os fiéis expressam sua fé. Para nós, católicos, a missa é uma experiência rica em simbolismo e tradição, enquanto para muitos protestantes, a simplicidade e a centralidade da pregação da palavra são fundamentais para a vida comunitária e espiritual. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre as diferenças entre a fé católica e a protestante, é essencial lembrar da importância de conhecer a própria fé. Cada um de nós é chamado a aprofundar-se nos ensinamentos da Igreja e a crescer no conhecimento e no amor de Jesus Cristo. Compreender as doutrinas e práticas da Igreja Católica não é apenas um exercício intelectual, é um caminho que nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus e com a nossa comunidade de fé. Quando nos dedicamos a entender melhor nossa tradição, descobrimos a riqueza da liturgia, o significado dos sacramentos e a beleza da nossa espiritualidade. Essa jornada de conhecimento nos fortalece na fé e nos ajuda a viver de maneira mais autêntica, refletindo o amor de Cristo em nossas ações e escolhas diárias. Portanto, o encorajamento é para que cada um busque conhecer mais a sua fé, que leia o catecismo, participe da vida da Igreja e ore. Ao fazer isso, estaremos não apenas nos enriquecendo pessoalmente, mas também contribuindo para uma comunidade mais vibrante e amorosa, onde a luz de Cristo possa brilhar intensamente. Se você está gostando do conteúdo que tem recebido aqui no canal, considere ajudar-nos com o Valeu Demais. Todo o material que oferecemos é totalmente gratuito, mas a produção tem seus custos. Com sua contribuição, você estará apoiando a manutenção do canal e garantindo que continuemos a trazer sempre conteúdo de qualidade. Além disso, não deixe de conferir o nosso clube de membros, onde você terá acesso a conteúdos exclusivos que aprofundam ainda mais os temas que discutimos. É uma ótima maneira de se envolver e conhecer mais sobre a nossa fé. Se você ainda não fez, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Também adoraríamos saber a sua opinião. Deixe um comentário com dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos. E para quem deseja se aprofundar ainda mais, convidamos você a assistir a outro vídeo do canal que aborda os crimes contra a fé: apostasia, heresia e cisma. O link está na descrição. Sua participação é fundamental para nós.